Bom, boa noite, pessoal. Então, essa é a aula 7 de fenômenos mecânicos. Nessa aula eu vou continuar falando sobre forças, né? Esse que eu vou abordar especificamente dois tipos de forças que eu não tinha falado na aula passada ainda, que uma é a força de atrito e outra é a força no movimento circular uniforme, tá? Bom, eu vou aqui expor o conteúdo da aula 7 do PDF aqui no quadro. Bom, então o primeiro é força de atrito. Geralmente quando a gente fala de atrito, no dia a dia, né, a gente vê atrito com uma pessoa, etc, né? Atrito vem de alguma coisa assim, esfregar, né, na verdade, né? Claro, quando eu tive atrito com uma pessoa, eu tive uma briga com a pessoa, né? Mas dá essa conotação. Diversos tipos de força, a gente fala que são forças de atrito. Ou muitas vezes a gente chama força de resistência também, resistividade, resistência, de resistir, né? Tem alguma coisa de resistir ao movimento, né? Mas aí nem tudo a gente encaixa nessa categoria de atrito, porque aqui especificamente a gente está falando entre atrito, entre um corpo e uma superfície, tá? E um corpo é uma superfície, uma superfície seca, né? No corpo seco. Então não vale, por exemplo, se eu tenho uma superfície e coloco óleo, tá? Então aí você tem uma camada de óleo, né? Então a superfície desliza nessa camada de óleo. Tem um atrito, mas esse tipo de atrito é um atrito viscoso, tá? Então não entra nessa categoria. Bom, basicamente quando a gente fala desse tipo de atrito que eu estou falando, que é de superfície seca com objeto, tá? Existem dois tipos de atrito, por próprio nome diz, um é um atrito estático e outro é um atrito cinético. O atrito estático é quando o corpo não se encontra em movimento relativo ao piso, à superfície. E o cinético é que está em movimento, tá? Eu vou fazer um gráfico aqui e explicar melhor, né, o que acontece aqui numa situação relativamente geral. Então, eu vou fazer um gráfico de uma força externa aplicada, na verdade, módulo da força, e com letra minúscula eu vou indicar a força de atrito, tá? E eu vou colocar aqui um objeto, uma caixa, vamos supor, desse lado aqui. Tá? Tá numa superfície. E tem um atrito. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar, vou fazer aqui em vermelho. Tá? Primeiro eu vou tentar puxar esse objeto colocando uma força FA. Tá? Bom, eu percebo que esse objeto não vai sair do lugar. Tá? Por que não sai do lugar? Porque existe uma força F de atrito e é estático, tá? E é claro, se não sai do lugar, significa que o módulo da força de atrito estático é igual ao módulo da força aplicada. Somatório está no mesmo corpo, né? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, só que Fe mais Fa vetorialmente se cancelam, e portanto está em equilíbrio, tá? Isso aqui pode ser caracterizado aqui, então, uma determinada força que coloquei aqui, e essa força vai ter um correspondente igual força de atrito.
Aí eu vou vir aqui e eu vou aumentar um pouquinho mais essa força. Aumentei. Aí eu verifico também que não saiu do lugar. Então, continua a situação de equilíbrio. Então eu pergunto, qual é a força de atrito estático que está aqui? É igual à força aplicada, tá? Então eu venho aqui, eu tenho esse ponto aqui, tá? Aí eu resolvo colocar mais um pouquinho de força. Aqui. Tá? Aí, né, essa força que eu coloco, ainda esse objeto não sai do lugar. Tá? Então, se eu fizer um gráfico aqui, eu teria alguma coisa assim, desse tipo aqui, sendo que, para cada força aplicada que eu tenho aqui, tem um correspondente força de atrito e são iguais em módulo. Tá? Só que essa força, o último que eu desenhei aqui, ele é especial, porque eu sinto que a caixa vai se mover. Tá com jeito que vai se mover, tá? Mas mesmo assim não está se movendo ainda. Então, se não está se movendo ainda, a força de atrito ainda é igual à força aplicada, em módulo, porque eles têm sentidos contrários, tá? Bom, aí eu continuo aplicando a força, né? O que eu percebo eu aplico uma outra força maior e, claro, agora que eu quando aplico uma força maior, chamei aqui de FA, mas desculpa, ele começa com FA, porque esse ponto é A. Depois ele mudou para FB. E agora seria um FC, tá? Esse cara... Ah, não, FC, já foi. Que era o anterior, que parecia que ia andar. Agora um FD, tá? Bom, quando eu aplico uma força FD, o que acontece é o seguinte... Agora, ele já anda, tá? Já está andando, tudo bem? Então significa o seguinte, a força é maior do que a força de atrito. E como está andando, não é mais atrito estático, é atrito cinético, tá? Então enquanto está parado, o atrito é estático e depois passa a ser cinético, tá? E a situação D, eu vou mostrar, por exemplo, que pode estar o ponto B, D pode estar aqui. A força, vocês olham aqui, né? Essa é a força, primeiro foi A, B, C, D, então a força foi aumentando. E eu tenho um gráfico desse tipo aqui. Tá? Bom, uma coisa que eu vou voltar. Lembra que no C, ele estava na iminência de se deslocar. Era um pouquinho menor, que era esse cara aqui, né? Ainda era atrito estático, mas estava na iminência de deslocar. Quando ele estava na iminência de se deslocar, essa força de atrito estático, ele é máximo, tá? O máximo de atrito é aqui. Você olha a força de atrito, né, que é esse eixo aqui. Você olha o ponto C, eu venho aqui nessa curva, é o máximo valor que ele atinge. Então, esse aqui é F estático max, tá? E a força de atrito estático max em módulo, ele é um número chamado coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Tá? É empírico isso. A gente vai no laboratório e se verifica que isso acontece. Tá? Não dá para tirar isso dos primeiros princípios. Bom, e aí aumento a força. Se eu aumento a força, essa força de atrito ela passa a ser cinética, porque vai ter velocidade, tá? Mas acontece que essa força é até menor que a força de atrito estático máximo, tá? E essa força de atrito cinético é dada por módulo da força de atrito cinético é dado por μ cinético vezes F força normal, tá? E geralmente
μ estático é maior que o μ cinético, tá? Então, mais ou menos a gente consegue ter uma ideia, por exemplo, né? Claro, tem seus cuidados para fazer isso, porque a gente está numa situação idealizada, tá? Um modelado, mas imagina você empurrando um determinado móvel, você começa a empurrar, tá? Para levar para um canto. A partir do momento que ele entrou em movimento, você tenta não fazer parar, porque depois que parou, né, você tem que fazer uma força extra. Aí quando entrou em movimento, parece que fica mais fácil, tá? Por quê? Porque é isso que acontece. Você vai fazendo força, atrito estático mata. Vai fazendo força, vai aumentando a força, até que chega no máximo. Aí um pouco mais de força que você coloca, ele começa a andar. Se começa a andar, ele entra em cena um atrito cinético. E o atrito cinético geralmente é menor que o atrito estático, tá? Então se você começar a mover um piano que você está empurrando, um guarda-roupa que estiver empurrando, tá? Não deixa parar. Se parar, vai ter que fazer uma força extra, tá? E, essencialmente isso. Esses valores aqui, que eu falei que não dá para tirar de primeiros princípios, né? Você tem que ir no laboratório fazer essas medidas e ver que esses coeficientes não dependem somente da superfície, depende da superfície e o material que você vai empurrar, né? Você vai empurrar uma caixa de madeira numa determinada superfície, ele tem um valor de μ, né? Você troca a caixa por um outro objeto, o valor de μ vai mudar, tá? Então, geralmente esse aqui você vai no laboratório, é um valor tabelado, e é um valor que dificilmente passa de 1, é um valor positivo, evidentemente, dificilmente passa de 1, tá? Do ponto de vista formal aqui, a importância de colocar em módulo, porque a força de atrito estático, ele sempre, cinético, ele é sempre contrário ao movimento e é horizontal, né? As duas forças são horizontais, enquanto que a força normal é vertical. Então, a igualdade só tem sentido se vocês tomarem em módulo, né? Se vocês não tomarem módulo, se vocês fizerem isso aqui, tá? Não tem sentido absolutamente nada, nenhum sentido. Por quê? Porque a força normal aqui está na direção perpendicular ao movimento. E a força de atrito está na direção paralela. Então, o que é isso? Isso não é nada, tá? O que é o correto? Correto é pegar esses caras em módulo, tá? Tanto estático como cinético. E toma cuidado com o estático. Esse valor de estático, esse valor aqui, ele é quando é máximo. Se não for, qual é o valor da força de atrito? É igual à força que você fez, tá? Então, vamos supor que um determinado móvel só se desloca se eu empurrar com uma força de 100 newtons, tá? Enquanto eu não chegar nos 100 newtons, a força de atrito estático é igual à força que eu aplico, né? 10 newtons, então a força de atrito estático também é 10 newtons. 30 newtons, atrito estático é 30 newtons. Aí vai, quando chega nos 100 newtons, né? Se for máximo, vale essa relação aqui, tá? E acima disso, ele começa a entrar em movimento. Se entra em movimento, é o atrito cinético. O atrito cinético aí sim, né? Tá em movimento e o valor é só esse, tá? Então, muito cuidado. Esse aqui é máximo. E nos meus exercícios eu deixo muito claro isso aí. E a gente vai resolver alguns problemas envolvendo aí atrito estático máximo, tá? Bom, com essa rápida introdução, eu vou resolver 2 problemas de atrito. Depois eu vou para o movimento circular uniforme, resolvi alguns problemas. E vai ser interessante que lá no movimento circular uniforme eu posso voltar de novo, né? O termo atrito volta e resolver um problema que tem os 2 conceitos aí simultaneamente. Então, como referência, aula 7, o exercício 1. O exercício 1 diz que existe uma caixa
numa superfície que há atrito. Essa caixa, ela vai ser puxada com uma corda. Tá aqui. Alguém puxa com um determinado ângulo φ. Tá? E aí, a pergunta... E o sistema continua em equilíbrio. Então, o item A solicita se a tração, a tensão na corda. O ângulo φ é conhecido. A caixa tem uma massa M. Claro, está numa situação aqui que está na superfície da Terra, então tem o G. Tá? E tem atrito. O problema também dá o coeficiente de atrito... Desculpa, ele não está parado, ele está com uma velocidade constante. Tá andando. Está com velocidade constante. Se está com velocidade constante, está com velocidade, então estou falando de atrito cinético. Tá? Mas está com velocidade constante. Então, qual é o valor de T da tração, que está aqui? Vou colocar aqui em cima. De tal maneira que esse bloco ande com velocidade constante. Então esse é o problema. Tá? Esse é o item A do problema. Bom, primeiro eu vou desenhar aqui o diagrama do corpo livre. Onde eu vou colapsar esse objeto aqui num ponto. E eu vou colocar todas as forças presentes no corpo. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho essa tração que eu não sei. Eu preciso achar. Essa tração faz um ângulo φ com horizontal. Aqui eu vou chamar de eixo X horizontal. Eixo Y vertical. Tá? Se ele disse que tem atrito, bom, antes do atrito, vamos analisar aqui. Tem G, então tem a força gravitacional. Tá? E também não está afundando afundando no chão por causa da força gravitacional. Então é porque tem uma força normal que o chão faz em cima da caixa. E finalmente, porque apesar da força que eu estou puxando, a velocidade é constante, então tem uma força que se opõe a essa tensão, que é a força de atrito cinético. Tá? Então eu tenho 4 forças presentes nessa caixa de massa M. Tudo bem? Porque esse cara está com velocidade constante, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, bom, qual é a força resultante? Força normal, mais a força gravitacional, mais força de atrito, mais tração. Isso aqui igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a velocidade é constante. Tá? Está em movimento com aceleração zero. Está em equilíbrio, só que é equilíbrio não estático, é equilíbrio dinâmico. Tá? Bom, eu tenho que resolver essa equação, na verdade, e achar a tração. Né? Só que essa equação é vetorial. Esses 4 vetores têm as suas direções e sentidos aqui. Tá? Então, convém eu usar essa equação componente a componente. Então, vou analisar primeiro a direção X, depois analiso a direção Y. Vamos lá então, direção X é horizontal, né? Força normal, não tem componente. Então é zero. Força gravitacional não tem componente horizontal. Atrito cinético é totalmente horizontal e é para esquerda, enquanto para direita X é positivo. Então eu vou colocar menos FC. FC é o módulo. Tá? Mais a componente X da tração, que faz o ângulo φ. O φ está esse ângulo, eu estou fechando o ângulo. Estou projetando, fechando o ângulo. Estou projetando o eixo X.
Então é t escalar, né? Módulo cosseno de φ. Isso aqui, evidentemente, está a velocidade constante, então é zero. Agora eu vou para a direção y, força normal. Toda a força normal está na direção y, então eu vou colocar Fn, módulo. Força gravitacional, todo ele está para baixo, eu vou colocar menos a mg já. Tá? Negativo porque está para baixo. Força de atrito não tem componente vertical, então é zero. E a tração, ela tem uma componente vertical, que eu tenho a tração aqui com ângulo φ. Se eu fecho é cosseno, se eu abro esse ângulo φ para projetar no y é seno. Então é t seno de φ. Isso também é zero porque o objeto está em equilíbrio na direção vertical também. Tá? Bom, o que eu tenho aqui, deixa eu só seguir aqui a nota. Eu posso... Bom, basicamente eu quero achar t. Tá? É suposto que o resto tenha sido dado. Então, deixa eu só escrever. Força de atrito cinético, colocar como sendo μ cinético vezes a força normal. Substituir aqui. Tá? O jeito de resolver esse problema, tá, do jeito que está aqui, é o seguinte, tem várias maneiras, mas o jeito mais fácil que eu olho aqui é o seguinte: eu multiplico todo mundo aqui por μ cinético, equação de baixo. Tá? Aqui tem μ cinético Fn, aqui também, só que sinal negativo. Então eu vou pegar a equação de cima e somar com a equação de baixo. Aí some. Né? Menos com mais some. Então o que vai acontecer aqui? Somando membro a membro. O lado esquerdo vai ficar menos μ cinético mais μ cinético é zero. Mais t cosseno de φ. Esse cara aqui. Mais, só que é menos μ cinético mg. E mais μ cinético t seno de φ igual a zero. Tá? Eu estou procurando o t, isolo o t que está aqui. Esse t é cosseno de φ, mais μ cinético seno de φ, igual, vou passar μ cinético mg para o outro lado. E aí, acabou. Aí t, passa esse termo entre parênteses dividindo, é μ cinético mg dividido por cosseno de φ mais μ cinético seno de φ. Tá? Então esse é o resultado. Tá? Claro, vocês conseguem achar por aqui também, né? Primeiro, resolver de outro jeito. Achar a força normal, uma dessas equações aqui, substituir para cá e eliminar a força normal. Tá? E outra coisa que vocês conseguem também, já que tem a tração aqui, achou a tração, depois volta para mais essas equações e acha a força normal, usando, por exemplo, essa equação aqui, e etc. Tá? Mas aqui o problema pediu só o módulo de tração, porque o ângulo φ é dado, e o módulo da tração está dado aqui, ou quer dizer, o módulo da tensão, né? que é a tração. Tá? Então é isso. É um problema relativamente simples. Só que tem um item B, que é meio qualitativo. O item B é meio qualitativo. E o que diz o item B? Item B diz o seguinte. Vamos supor que essa tensão ela aumente e passa a ser um valor T'.
T' maior do que T. Só que ainda esse cara tá deslizando, tá? Ele não vai subir, não vai perder o contato com o chão, ainda está em contato com o chão, tá? Então esse ângulo continua sendo φ ainda, tá? O que muda agora? Como T' é maior que T, e esse caso com o T, com esse resultado aqui, foi uma situação limite que estava em equilíbrio, tá? Então agora não vai estar mais em equilíbrio, porque agora aumentei T, então o sistema vai estar acelerado. Mas a pergunta é, como é que fica a nova força de atrito comparado com essa força de atrito? O fato de aumentar o T aqui, a força de atrito vai aumentar ou diminuir? Tá? Essa é a pergunta. Eu quero comparar a nova força de atrito quando a tensão muda com a força de atrito com a tensão T. Tá? É semi-qualitativo. Ele não fala que o T', ele não fala o valor T', ele simplesmente fala que o T' é maior que o T. Tá? Então o que a gente faz aqui? Então eu tenho a situação que T passa a ser T' que é maior que T. Tá? Ainda no chão. Então, ainda no solo. Se ainda não está no solo, eu vou olhar primeiro aqui. Na direção Y, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou ter força de atrito, normal, menos mg, mais T, seno de φ é ainda igual a zero, porque ainda está no solo. Não tem aceleração para cima, tá? O bloco não vai fazer esse movimento ainda. Então, ainda na direção Y, é isso aí. Tá? Bom, e é claro, por causa dessa tração aqui, essa força é diferente. O normal também muda. Então, vamos lá. Agora, Fn' é igual a... deixa eu ver como é que eu fiz aqui, só para seguir. Mg, vou passar esse aqui para cá. Mg, que não muda, porque é a mesma massa, o G é mesmo G. Passa esse aqui para o outro lado, fica menos T' seno de φ. Tá? Bom, o que acontece é o seguinte. Do jeito que eu fiz aqui, F' de N é maior, Mg é maior que T' de seno de φ, evidentemente, para dar positivo aqui, para ter sentido. Né? Caso contrário, não tem sentido. Mas agora, é T' aqui. Então, eu estou pegando o Mg, estou subtraindo T' seno de φ, o φ continua igual. Então, essa subtração, certamente, vai dar um valor menor do que se eu tivesse Mg e estivesse subtraindo, não T', mas T seno de φ, que é o Fn anterior. Tá? Então, se isso aqui acontece, eu vou ter que... Vou apagar aqui. Eu vou ter que... F' de N é menor que F de N. Mas o coeficiente de atrito, a força de atrito cinético é μ cinético vezes a força normal. O coeficiente de atrito não muda, o μ não muda. O que muda é a força normal, que diminui. Então, a força de atrito cinético linha é menor que força de atrito anterior. Tá? O que acontece quando a tração aumenta?
Tem uma componente vertical dele que tenta puxar esse cara para cima. Ou seja, alivia a normal. Tá? É basicamente isso que está acontecendo. Como alivia a normal, a força de atrito cinético passa a ser menor, porque aliviou a normal. Quem aliviou a normal? Aumento da tração, tá? Do módulo da tração, da tensão. Tá? Bom, aqui só para complementar o que acontece na direção X, isso aqui é na direção Y, na direção X, tá aqui, eu tenho T, linha agora, cosseno de φ, menos Mi cinético, F' normal, só tem essas duas forças, é massa vezes aceleração direção X. Bom, esse T', esse cara aqui é maior do que o T cosseno de φ. Então esse termo é grande. O F', esse termo é menor que μc Fn anterior, com T. Então estou subtraindo agora uma coisa muito maior com uma coisa muito menor. Antes dava zero a aceleração. Agora a aceleração vai dar maior que zero. Tá? Então, esse aumento da tração vai fazer duas coisas. Primeiro, aliviar normal, aliviando normal, atrito cinético, a força de atrito diminui. E outra coisa é que eu vou ter uma componente, vou desbalancear a resultante da força na direção horizontal, de tal maneira que agora eu vou ter uma aceleração. Tá? É só essa análise. Bom, então esse é um problema envolvendo atrito cinético. Outro problema é uma coisa que vocês podem fazer na casa de vocês, sem problema nenhum. Isso não vai causar nenhum problema. Porque eu não tenho aqui uma moeda. Tem uma moeda no bolso, mas essa moeda é 10 centavos, é pequenininho, né? Mas a ideia é o seguinte. Eu vou colocar essa moeda na superfície. Aqui, né? Vocês estão vendo. E vou fazer a rampa pra cá, pra ficar fácil pra vocês verem, ó. Vai chegar um momento, vou fazer isso aqui, pronto. Aqui, tô na horizontal. A câmera tá meio estranho, mas pra mim tá na direção horizontal. Aí eu vou inclinando, 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 inclinando. Opa, entrou em movimento. Posso pegar aqui outro objeto, que é um pouquinho maior, dá pra vocês verem bem. Fica melhor até pegar um livro de capa preta aqui, com durex, então venho aqui. Tá? Aí eu vou inclinando, inclinando. Enquanto tá em repouso, o atrito que age aqui é atrito estático. Tá? Aí eu inclino mais um pouquinho. Aí eu vejo que ele começou a andar. Aí a pergunta é: qual é o ângulo para que... Desculpa. Se eu meço um ângulo, qual é o coeficiente de atrito estático? Na verdade, vocês conseguem calcular o coeficiente de atrito em casa, tá bom? No caso que eu falo, nesse experimento aqui. Basta ter um transferidor, tá bom? Não precisa necessariamente transferidor, você tem que saber o ângulo, né? Tem um outro jeito de saber o ângulo também, né? Você pega lá, faz um triângulo retângulo, né? Vê que a altura que sobe, e aí você vê pela altura, você tem a base, enfim, você tem a hipotenusa, né? Então, você vai ter a altura e hipotenusa, então você vai ter o ângulo φ, tudo bem? Então, você mede o φ e acha o coeficiente de atrito estático. Então, é um problema bem simples, na verdade, mas é interessante, porque não é um problema meramente acadêmico, é um problema meramente acadêmico. Tá? É um problema que vai dar algum resultado interessante para vocês. Bom, então, vou desenhar aqui superfície
Tá aqui. A moeda, eu vou colocar a moeda aqui. E então, θ, basicamente isso, que é o exemplo 2. Aí ele fala que quando θ atingir um valor L de limite, iminência da moeda deslizar. Tá? Aí a pergunta é qual é o atrito estático. Né? Esse atrito estático não, coeficiente de atrito estático. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui, fazer aqui embaixo, embora seja parecido, o diagrama de corpo livre, tá? Direção paralela. Esse ângulo é o ângulo θ. Eu vou colocar o corpo aqui. Como ele vai fazer o movimento no plano inclinado, eu vou colocar o eixo x e y desse jeito, que vai ser y, e esse cara aqui vai ser o eixo x. E aí eu vou começar a botar as forças. Quais são as forças presentes aqui? Força gravitacional em cima da moeda. A força normal. E se não tivesse atrito, deslizaria. Como não está deslizando, existe uma força de atrito. Esse atrito começa estático, né? Você vai aumentando o ângulo até um θL, que é um limite, e aí a moeda está na iminência de se deslocar, de andar, tá? Eu quero achar μe. Bom, eu tinha feito na aula passada, né? Se esse aqui é um ângulo θ, eu mostrei que esse ângulo aqui, que a força gravitacional faz com a direção de y, esse ângulo também é θ, tá? E também, como ainda está na iminência de deslocar, a força resultante que atua sobre a moeda, que é a força normal, mais a força gravitacional, mais força de atrito, é igual a zero. Tá? E aí eu vou pegar um limite que esse cara vai ser força de atrito, que vai ser máximo. Tá? Aí eu vou analisar essa equação vetorial, direção x, que é ao longo do plano inclinado, e a direção y, que é essa perpendicular ao plano inclinado. Tá? Na direção x, que está aqui, vamos lá, força normal não tem nenhuma componente na direção x, ela toda na direção y, então é zero. A força gravitacional está aqui, ela é vertical. Se eu projeto, faço cosseno, eu projeto esse cara na direção y, mas não é o que eu quero. Então eu projeto na direção x. Então eu estou abrindo esse ângulo θ para projetar na direção x. Então eu tenho seno de θ. Tá? E sinal negativo, porque no sentido contrário do x crescente. θ limite. Tá? Mais a força de atrito, como é máximo, μ estático vezes a força normal. Isso aqui ainda está na iminência de deslocar, então é zero. Tá? A direção y, vamos lá. Força normal, toda na direção y. A força gravitacional, ela é vertical, então eu pego a componente cosseno, né, para projetar aqui na direção y, cosseno. Só que é negativo porque está para baixo, então é menos mg, cosseno de θL. E a força de atrito não tem componente na direção y, então é zero. Tudo isso igual a zero. Tá? Dessa segunda equação aqui, eu tiro que a força normal
é mg cosseno de θL, tá? Aí eu venho e vou substituir a força normal nessa primeira equação aqui. Então eu tenho mi estático, a força normal é mg cosseno de θL. Eu estou passando menos mg seno θ para lá, vai ficar mg seno de θL. Massa vezes g cancela, tá? E sobrou aqui mi estático é seno de θL dividido por cosseno de θL. Seno dividido por cosseno é tangente de θL. Tá? Então, é algo que vocês conseguem, né? De novo, pegar aqui. Está na horizontal. Aí quando tiver na eminência deslocar, tá dando um ângulo aqui, sei lá, uns 10 graus, vamos supor, tá? Aí você tem um valor do coeficiente de atrito. Vocês podem mudar o material, vocês verificam que se mudar, dependendo do material, o coeficiente de atrito, o ângulo θ limite vai ser diferente, portanto, o coeficiente de atrito estático vai ser diferente, tá? Então, é isso aí. Bom, agora eu vou falar sobre outro tipo de força. Deixa eu só apagar aqui. Que é a força relacionada ao movimento circular. E aqui na aula de hoje eu vou considerar só o movimento circular uniforme, tá? E depois, ainda na aula que vem, eu vou complementar, vou usar 3 aulas para falar de força. E na aula que vem eu termino falando numa situação mais geral que o movimento é circular, mas não com velocidade angular constante, tá? Então aqui é movimento circular uniforme, não é Marvel Cinema Universe. Isso vai ser associado aqui, associado ao movimento circular uniforme, eu tenho uma força centrípeta, tá? A ideia aqui é relativamente simples, porque eu estou no movimento circular uniforme, tá? Então eu sei que tipo de movimento é, e eu sei o que tem que dar a força resultante. A força resultante, que é a somatória de todas as forças naquele corpo, tem que dar a componente centrípeta somente, tá? Caso contrário, eu teria uma outra componente que aceleraria a partícula, mudaria a velocidade, né, que seria tangencial, e portanto não é essa a situação, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o caminho circular, né? A pista circular, eixo X, eixo Y. Um dado objeto de massa m se encontra, por exemplo, aqui. Aí eu falei que esse vetor que conecta da origem aonde a massa está é o vetor R, que faz um ângulo θ que começa do eixo X e vai aumentando. Esse é o θ. O que a gente concluiu também? Que no movimento circular uniforme eu só tenho uma aceleração radial. Então é a aceleração radial, e essa aceleração radial é para dentro. Então AR é a aceleração centrípeta. Tá? Só para completar aqui, a velocidade é sempre tangencial à trajetória. Está aqui. Então nesse caso aqui eu tenho uma velocidade angular ômega e MCU significa ômega constante. Tá? Então essa é a nossa situação. Então, para esse cara estar com esse tipo de movimento,
a força resultante é ma, segundo a lei de Newton. Mas a única aceleração presente no corpo é a aceleração centrípeta. Caso contrário, o movimento não é circular uniforme, tá? Então, a força resultante nesse caso vai ser m aceleração centrípeta. Por causa disso, essa força vai ser a força centrípeta. Eu vou colocar aqui R, né? Às vezes tem autor que coloca F, C, CP, mas R, força na direção radial. É isso. Força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nós vimos na aula passada, nós sabemos que ela pode ser escrita como sendo, tem diversas formas, né? Uma delas é menos R, menos R ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, na direção R, tem sinal negativo porque aponta para dentro. Tá? Mas também nós sabemos que módulo de V é ômega R, tá? Então, esse cara eu posso escrever menos M ômega é V sobre R, então mv quadrado sobre R na direção radial, o sinal de novo negativo dizendo que esse cara aponta para dentro. Tá? Essa é a força centrípeta. Tá? E se eu pego o módulo desse cara aqui, é módulo desse. O módulo do versor R é 1, esse já é módulo, tá? Sinal negativo sobe, então fica mv quadrado R. V, módulo de V é ômega R. R é o raio da trajetória, que é o movimento circular, o raio é constante. E se o movimento é MCU, movimento circular uniforme, ômega é constante. Então, o módulo da força centrípeta é constante no movimento circular uniforme. Assim como o módulo da aceleração centrípeta. Eu estou falando módulo, tá? Porque a direção e o sentido mudam. Tudo bem? Então, vamos lá. O sentido não, né? Porque o sentido é sempre para dentro, né? O que muda é a direção, tá? O sentido é sempre pro centro. Bom, feita essa rápida introdução, nós vamos para a resolução de uma série de problemas. Acho que vou ter tempo aqui de sobra. São problemas, algumas são relativamente são problemas curtos, né, para resolver. Não tem nenhuma álgebra, nenhum cálculo, digamos assim, sendo mais específico. A propósito, esse tipo de problema que eu estou resolvendo hoje provavelmente é familiar a vocês, porque são problemas que são de alçada no ensino médio. Tá? Não tem nenhuma derivada para fazer aqui. A derivada do momento circular, né, vetor, etc., surge na hora de você deduzir as expressões lá de velocidade, de aceleração, né, para chegar à conclusão o que é a aceleração centrípeta, o que é a aceleração tangencial, né, que no ensino médio é simplesmente jogada, e aqui nós partimos do zero. Nós simplesmente pegamos o vetor posição e derivamos. Tá? E aí a gente chega à conclusão, tira os resultados, as fórmulas que são utilizadas. Então essa é a diferença. Né? Uma vez a fórmula está, digamos assim, pronta, né? Basta aplicar, e essa aplicação não envolve mais, geralmente aqui não vai envolver cálculo. Então todos esses exemplos que estou resolvendo são exemplos que tipicamente um aluno de ensino médio consegue resolver. Tá? Mas na medida do possível, né, muitos dos problemas nós vamos trabalhar com problemas mais sofisticados. Por exemplo, esse problema aqui, que é o exemplo 3. Vou fazer a figura desse lado aqui. Eu tenho aqui um objeto, um formato de, não é exatamente uma forca, né? Um formato aqui de L invertido, que é esse cara aqui. Tá. Aí eu tenho um fio e uma massa M presa aqui. Tá? Só que esse cara aqui, ele é capaz de girar. Tá?
E distância aqui é D. E quando começa a girar, esse sujeito vai abrir. Então, ao invés de estar aqui, ele vai passar para essa posição aqui. E vai fazer um ângulo θ. Tá? Eu fui infeliz, mas é que esse problema original era com o ângulo θ. Eu acabei de falar, fiz o círculo, né? Eu fiz o ângulo θ. Aquele ângulo θ não tem nada a ver com esse θ, tá? Aquele ângulo θ seria um θ que estaria girando aqui, tá? Aqui seria um ângulo φ. Mas deixa θ aí, tá? Como a gente não vai ficar... aquele ângulo θ que eu acabei de apagar não vai entrar no problema, então não vai ter nenhuma confusão. Tá? Então eu vou deixar θ mesmo. Então esse cara tem comprimento L, é um fio, massa M. Tá? Começa a girar. E aí a pergunta aqui é qual é o valor da velocidade angular ômega tal que esse sujeito com fio, né, a massa com fio, esse fio passa a fazer um ângulo θ, esse ângulo θ aqui, tá? θ igual a zero se não tiver rotação. Paro de girar, esse cara fica na vertical. Tá? Começa a girar, ele vai abrindo. E à medida que eu vou girando mais, ele abre mais, abre mais, abre mais. Tá? Aí, para um dado θ, qual é o valor de ômega? O que eu conheço aqui? O ângulo θ. De novo, G, porque eu estou na superfície da Terra, tá? Essa distância D, comprimento L do fio. Isso eu conheço. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, quando esse cara girar, a bola ele vai fazer um movimento em torno de quem? Do eixo X. Tá? Então eu preciso saber dessa distância aqui, o que é o raio da trajetória. O raio da trajetória, R, é isso aqui. Só que o raio da trajetória que esse cara aqui tem duas partes, né? Uma é D, que é o braço aqui da estrutura, né? Que suporta o fio, que é D, mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui eu vou dar um zoom, é isso aqui. θ, 90 graus, L. Tá? Então, o que é isso? Isso aqui é hipotenusa, o L é hipotenusa. Se eu fecho é cosseno de θ, se eu abro é seno de θ. Então, esse comprimento aqui é L seno de θ. Tá? Então, uma coisa que eu sei é que o R é D mais L seno de θ. Tá? E a outra coisa é que esse cara está executando um movimento circular uniforme e deixa aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a... Quais são as forças que estão aqui? Vou apagar aqui para fazer o diagrama de corpo livre desse sujeito. Vamos lá, o diagrama de corpo livre desse sujeito. Eu vou chamar essa direção aqui de radial, não de x, porque ele vai, à medida que o objeto vai girando, ele vai girando. Então essa é a direção radial. Tá? Ele não é fixo. E vertical é fixo, eu vou chamar de vertical. Posso chamar de direção y, z, tá? Pode colocar aqui vertical. Vamos lá, as forças presentes. G, por causa do G, eu tenho a força gravitacional, que é vertical. E tem um fio aqui que está tracionado, porque se eu corto esse fio, esse cara cai. Então, esse cara está tracionado e tem uma tensão T. Agora, atenção. Qual é o ângulo aqui? Esse ângulo é θ. Então, deixa eu fazer um paralelo aqui, vertical. Tenho duas linhas verticais. Aí eu cruzo esse cara aqui, eu tenho θ aqui. Se esse cara é θ, o oposto aqui também é θ. Tá? Então, esse ângulo aqui
é θ. E não é esse ângulo. Porque esse ângulo é o que está aqui. Esse ângulo não é θ. Tá? Esse é um cuidado importante que vocês têm que tomar. Isso é geometria. Né? Você tem que olhar a geometria ali do problema e, claro, tem que saber os senos e cossenos e algumas relações aí de geometria. Tá bom? Isso é importantíssimo. Isso é básico. Tá? Bom, feito isso, tem mais alguma? Aí tem gente que tem uma coceirinha de colocar a força centrípeta aqui também. Tá? Aí que é um erro. Esse é o principal problema quando se envolve força centrípeta. Na verdade, são essas as forças. Tá? E a força resultante, então, é quem? T mais a força gravitacional. Aí a força assim, resultante é massa vezes a aceleração. Tá? Mas como esse cara está descrevendo um movimento circular uniforme, essa aceleração é aceleração centrípeta. Tá? A resultante da força vai dar a força centrípeta. A força centrípeta não entra aqui na soma dessas forças que estão aqui. Somente são duas forças. Tá? Tração e força gravitacional. E a soma não vai dar zero. A soma agora vai dar a força centrípeta. Tá? Ah, mas está em equilíbrio. Está em equilíbrio, mas está fazendo um movimento circular. Para estar fazendo um movimento circular, tem que ter força centrípeta. Tem que ter aceleração centrípeta. Tá? Bom, então essa é a dificuldade aqui do problema. Tudo bem? Agora, de novo, eu tenho uma equação vetorial. Eu vou decompor esse cara na direção radial e na direção vertical. Tá? Na direção radial, que é essa direção aqui, se eu estou girando, né, o centro do movimento O, o eixo E, pode estar aqui. Tudo bem? E o objeto massa M está aqui. Então vamos lá. Tração. Componente radial. T cosseno é vertical, T seno é horizontal. Como aponta para a esquerda, para dentro, né, apontando para a origem, para o eixo, então é menos T seno de θ. Mais a força gravitacional, componente radial, é zero. Igual massa vezes aceleração. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. Tá? Então vou colocar aqui menos m já está aqui, r ômega ao quadrado. Tá? Na direção vertical eu tenho t cosseno de θ, né? Porque t está aqui, eu fecho, eu tenho cosseno. Só que para baixo eu tenho menos mg. E está em equilíbrio para baixo, isso aqui igual a zero. Tá? Da equação que acabei de deduzir, chego à conclusão que t é mg sobre cosseno de θ. Tá? Então agora é só... acabei de apagar o R. É essa aqui. Né? Então dessa equação eu tenho aqui t seno de θ é igual, menos com menos foi embora, m, o R é d mais L seno de θ ômega ao quadrado. Só que quem é t? mg sobre cosseno de θ. Então é mg sobre cosseno de θ. Tá? Então vai aparecer aí seno dividido por cosseno, que é tangente de θ. Então, ômega vai ser... m vai embora com m, não vai depender da massa.
G, tangente de θ, denominador é D, mais L, seno de θ. Estava aqui ao quadrado, extrai a raiz quadrada, fica elevado a meio. Tá? Então, esse aqui é a velocidade angular para que esse sistema rode com ângulo θ de abertura aí, tá? Então esse é um problema relativamente simples, tá? Então o cuidado aqui na hora de montar a equação: força resultante, massa vezes aceleração. Quais as forças presentes aqui? Somente essas duas forças, tá? A resultante dessas duas vai dar a força centrípeta. E tem que dar porque esse cara está executando um movimento circular uniforme. Tudo bem? Bom, então esse foi o problema 3. Agora eu vou para o problema 4. Também é um desses problemas 4, 5, são problemas clássicos que se resolvem no ensino médio. Imagino que muitos de vocês já resolveram esse tipo de problema. Bom, eu só vou fazer o diagrama de corpo livre, porque a figura é o seguinte: é uma estrada, tem um trecho circular, né, uma curva circular, só que a pista, ao invés de estar na posição horizontal, a pista ela tem uma inclinação. Né? Eu acho que um bom exemplo de se olhar isso é a pista oval, muitas vezes, da Fórmula Indy, né? Mais do que a Fórmula 1, que tem vários trechos de formato de S, a Fórmula 1 tem circuitos que eles são simplesmente, ou onde eles correm NASCAR também, né? O NASCAR também eles correm na mesma pista, que é basicamente pista oval. Mas oval, nesse caso aqui, a gente vai pegar um trecho que é circular, em vez de ser oval. Tá? E tem aquela inclinação. Né? E é dada essa inclinação. E aí a pergunta é qual a velocidade do veículo para que ele esteja fazendo esse movimento circular sem necessidade da força de atrito. Tá? Ou seja, mesmo num dia chuvoso, né, mesmo com óleo na pista, o cara continua com aquele movimento. Tá? Então não vai depender do atrito. Atrito vai ser zero. Quando eu falo atrito, nesse tipo de questão que envolve pneu com o chão, eu estou falando, na próxima questão vai ficar mais claro, mas eu estou falando de atrito estático. Tá? Ou seja, o carro não vai deslizar. Então não tem esse tipo de atrito. Nesse caso aqui, simplesmente não tem. Tá? Então eu quero saber, ter uma certa velocidade com que eu consigo fazer isso, sem atrito. Então vamos lá. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre, eu só vou escrever o enunciado. Então é uma pista, exemplo 4. É pista circular. De raio R, sem atrito. Tá? E inclinação θ. Vou fazer aqui o diagrama de corpo livre. Eu estou pegando aqui uma seção transversal da pista. Vai ser isso aqui. Esse é o ângulo θ. Eu falei que ia fazer o diagrama de corpo livre, né? Então, eu vou fazer assim.
escrever o eixo. Eu vou escrever o eixo radial, que é horizontal, e vertical, que eu chamei aqui de eixo Z, que é o vertical. Tá? Por que eu não tomei ao longo desse plano agora? Bom, é porque o movimento ele é circular e ele não vai sair daqui. Tá? Então, ele vai fazer um movimento circular e aqui vai ter o centro do círculo. Tá? Ele vai fazer esse movimento aqui, no plano, no horizontal. Tá? Ele não vai fazer esse movimento de deslizar. Tudo bem? É por isso que eu tomei o eixo radial aqui. Porque a aceleração e a força centrípeta é horizontal. Porque o carro está fazendo esse movimento aqui. Embora a pista tenha inclinação aqui. Tá? Tem inclinação que vai resultar aí quer dizer, ele não vai influenciar, né, que o movimento circular, ele está no plano paralelo ao chão, tá? Então isso é importante dizer. E aí, como eu estou fazendo um diagrama de corpo livre, quais são as forças presentes no carro? Então continua numa situação que eu estou na superfície da Terra, então eu tenho a aceleração da gravidade, o campo gravitacional. Esse campo gravitacional vai atuar na massa M e vai produzir uma força gravitacional vertical para baixo. Então essa é uma força. A outra força é que essa força gravitacional empurra o chão vai empurrar o carro, então eu tenho uma força normal. Tá? E ele faz uma inclinação θ. Quais outras forças? Nenhuma mais. Tá? Só essas forças. Bom, aí de novo, eu preciso saber se aqui é θ, qual é a orientação da força normal em relação, por exemplo, ao eixo Z. Tá? Tem que lembrar o seguinte, força normal, a pista, a força normal é sempre perpendicular à pista. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? E se a pista, o ângulo θ da pista está aqui, e se ele vai diminuindo do ângulo, a normal fica na direção Z. Tá? Então, com isso, esse ângulo aqui é θ. Tá? E aí, é só equacionar que a força resultante, que é força normal mais a força gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração, e essa aceleração é centrípeta. Tá? O resultado dessas duas forças causa uma força centrípeta. Tudo bem? E aí, de novo, essa é uma equação vetorial. Eu vou escrever aqui direção radial e a direção vertical. Na direção radial, vamos lá. Quem que eu tenho aqui? A radial é essa direção aqui. Tá? Então, força normal está aqui. Se eu fecho o ângulo θ, eu tenho cosseno de θ, mas aí vai dar direção vertical. Se eu abro, eu tenho seno de θ. Aponta para a esquerda, onde está o centro do círculo. Então, ele é menos força normal, seno de θ. Força gravitacional é vertical, então é zero, não tem componente radial, mais m, e a aceleração centrípeta menos r ômega ao quadrado, tá? Na direção radial. Na direção vertical, força normal eu tenho uma componente vertical que é cosseno de θ. Então fica Fn cosseno de θ menos a força gravitacional está para baixo, que é menos mg, igual
a zero, porque na direção vertical não tem movimento, tá? Tá em equilíbrio. Então, isso vai me dar que Fn igual mg cosseno de θ. Tá? E aí, essa equação aqui é Fn seno de θ, menos com menos vai dar mais, né? É Fn, que é mg sobre cosseno de θ, seno de θ igual a m r ômega é velocidade módulo igual a ômega r. Então, ômega é v quadrado sobre r quadrado, então fica m v quadrado sobre r, tá? Não vai depender da massa. Então, a velocidade, eu posso apagar aqui. Velocidade igual a R G tangente de θ e raiz. Tá? Então, se o veículo tiver com essa velocidade para uma pista de inclinação θ, ele não precisa ter atrito, que ele vai executar esse movimento circular tranquilamente. Tá? Quem dirige sabe que a pista com essa inclinação θ do jeito que está, a curva teria que ser uma curva para a esquerda. Existem estradas, né, que é engenheiro que se formou com DP em física, que eles constroem estrada com essa inclinação, só que a curva é para direita, não para esquerda. Aí vocês sabem, né, vocês sentem no volante o que foi esse erro do engenheiro, né? Isso é nítido, tá? Então, é a mesma coisa, você vê, né, coisa que é mais dramático, esse ângulo θ da inclinação, é quando você vê corrida, pode ser carro, que eu falei de Fórmula Indy, mas é corrida de moto velocidade, né? Quando o cara faz uma curva, ele vai lá e encosta no chão, encosta o joelho com protetor no chão, ele faz aquele ângulo, né? Por que ele faz aquele ângulo? Justamente por causa disso aqui, tá? Você consegue fazer um ângulo sem o atrito. Caso contrário, se ele não fizer isso, você vai precisar de um atrito, e se não tiver atrito o suficiente, literalmente sai pela tangente, tá? Então é isso. Então esse foi o exemplo 4. Bom, são questões simples, a álgebra é simples, raciocínio relativamente simples. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui, de novo, é num diagrama de corpo livre, a força de centrípeta não entra, porque a força centrípeta é a força resultante lá, tá? Essas são as forças existentes, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é quem? Aqui é força normal mais força gravitacional, mais nada, tá? Agora eu vou para um problema que a pista é plana e o cara vai fazer uma curva de raio R, tá? Para fazer essa curva de raio R, aí sim, ele precisa de atrito. Caso contrário, ele sai pela tangente. Tá? Então vamos lá. E aí a questão 5, ele pergunta dado o coeficiente de atrito, qual é a máxima velocidade com que ele consegue fazer a curva sem sair pela tangente. Então é exemplo 5. Então é um carro massa M fazendo uma curva de
raio R numa pista horizontal. Tá? Coeficiente de atrito estático, μe. Por que é estático? Esse atrito quando vocês olham, o pneu está girando em contato com o asfalto. Se você conseguir tirar lá, fazer um movimento, uma filmagem com bastante frame, né, milissegundos por milissegundos, vocês percebem que a parte do pneu em contato com o asfalto está em repouso. Em outras palavras, o pneu não está derrapando. Se o pneu estiver derrapando, é atrito cinético. Se o pneu não estiver derrapando, então significa que o atrito é estático. Tá? Então, além de ter esse movimento do pneu para frente, ele também não está deslizando para o lado. Então, mesmo olhando para frente, né, o atrito é estático. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo curva, a tendência, se não tiver atrito, né, se eu estiver fazendo curva para cá, a tendência, se não tiver atrito, ele sair pela tangente, em linha reta. Tá? Mas se ele não está deslizando, o atrito é estático. Se ele começar a deslizar, o atrito é cinético. Tá? Então essa é a observação importante. Deixa eu fazer o diagrama de corpo livre. É o seguinte, a pista, direção radial, direção Y aqui é vertical. Eu tenho o carro que está aqui. Eu vou colocar todas as forças presentes, porque isso é um diagrama de corpo livre. De novo, está na superfície da Terra, então tem campo gravitacional. Multiplicado pela massa vai dar força gravitacional para baixo. O plano, o chão, o carro empurra o chão empurra o carro, que é a força normal, que é vertical porque o chão é horizontal. Então a força normal está aqui. Tá? Aqui está o centro do círculo. Se ele não tiver atrito, ele sai pela tangente. O que o atrito faz? Atrito é essa força aqui, e o atrito é estático. Tá? Ele manda para dentro. Mas dentro de quê? Do centro do círculo. Tá? Então, essas são as forças. 3. E vamos lá. Força resultante igual Fn mais Fg mais Fzinho E estático igual massa vezes aceleração radial, ou seja, é igual a força centrípeta. Aí ele está pedindo o máximo, né? Então, quer dizer, a velocidade máxima. Então, essa força de atrito aqui vai ser Fe max. Porque eu posso ter uma velocidade menor, tá? Aí a força de atrito não vai ser esse valor aqui. Lembrando que a força de atrito estático, né? O valor máximo equivale μ estático vezes a força normal. Tá? Então, essa situação. Novamente, eu vou dividir em componente radial e direção vertical. Radial, força normal, 0. Força gravitacional, 0. A força de atrito máxima, como está apontando para o centro, é menos μ estático, força normal, igual m a menos v quadrado max sobre r. A pista é de raio R.
Tá? Direção vertical, força normal, para cima, menos mg, que é a força gravitacional. Força de atrito está na direção radial, não vertical, então é mais 0. E verticalmente não está acontecendo nada, está em equilíbrio, então é 0. Então daqui eu tiro que a força normal, nesse caso aqui, é simplesmente massa vezes g, que é igual ao peso. Que eu não vou precisar mais. Tem a força normal, eu venho aqui, μe, força normal, mg, igual a mv² max dividido por r. Não vai depender da massa e, portanto, a velocidade max vai ser raiz de μe rg. Tá? Bom, essa é a velocidade máxima, pelo menos teórica, desde que dado o coeficiente de atrito de estático com o pneu e a pista, e a curvatura da pista. Se tiver nessa velocidade, quer dizer, até essa velocidade, a pessoa consegue fazer a curva. Acima dessa velocidade, vai deslizar, vai sair pela tangente. Tá? É claro, sempre se pode ir com uma velocidade menor. Né? Por quê? Porque nessa equação aqui, quando a força de atrito, eu falei que é μe vezes a força normal, isso aqui é quando a velocidade, a força de atrito estático é máximo, está na iminência de deslizar. Tá? Caso não tivesse na iminência de deslizar, evidentemente a velocidade aqui é menor. Tá? Bom, então esse é um outro problema que é relativamente simples, né? Um problema nível de ensino médio. E eu vou finalizar com mais um problema também, que nessa mesma categoria, tá? Que é relativamente simples também, que envolve movimento circular e envolve atrito estático. Interessante desse problema aqui, que a massa não importa, né? Então não importa se o carro está carregado ou não, mas acho que tem um fator que importa se o carro está carregado ou não, provavelmente, e também depende do tipo de pneu, é o μ estático. Esse coeficiente de atrito estático aqui, esse cara aqui, né? Não quer dizer que todos os carros vão ter esse mesmo valor, que é basicamente o pneu, tá? Bom, mas esse aqui é o básico do básico, né? Porque aí tem outros fatores aí que certos carros não é só coeficiente de atrito para conseguir fazer curva. Você vai tentar fazer curva num carro velho ou determinados carros, pode se dar mal. Então tem toda uma engenharia aí. Por quê? Porque o carro não é um ponto material, né? O carro ele tem dimensões, e aí tem amortecimento, tem vários fatores de equilíbrio, né? Então não é só essa conta simples para fazer uma curva, tá? Esse é o básico do básico, é um aspecto só, tá bom? Esse é um curso de física básica, né? Não é um curso aí de engenharia mecânica para você tentar melhorar o desempenho de um carro numa curva, tá? Se fosse assim tão simples, né? A vida de engenheiro seria bem mais simples também. Bom, então o exemplo agora é o 6. Eu vou até fazer o desenho aqui, fazer um esboço, tá? Que é o seguinte, é um tamborzão cilíndrico, grande, tá aqui. Ele tem um eixo de rotação no centro aqui, e tem um piso. Uma coisa que tem, nunca andei nisso aqui, nunca vi, mas diz que tem parques de diversões. Você entra lá, encosta na parede. Então tem uma pessoa aqui encostando na parede, meio
com os pés para cá, a mão aqui, está encostado na parede. É um sujeito aqui, tá? Aí ele começa a girar. Velocidade angular ômega. Tá? E quando ele atingir uma certa velocidade, o que acontece? O piso, ele se abre. Tá? E a pessoa fica colado na parede cilíndrica. A pergunta é, qual a velocidade mínima para que a pessoa não escorregue? Tá? É isso. É dado o coeficiente de atrito estático também entre a pessoa e a parede. Então vamos lá. Vou desenhar o diagrama de corpo livre aqui. Horizontal radial. A pessoa está aqui. Quais as forças presentes aqui? Novamente, a gente está no campo gravitacional G. Então sentimos uma força gravitacional FG para baixo. Tá? Bom, o que se não tiver velocidade, o que faz esse cara, quer dizer, quando ele está girando aqui, o que faz esse cara ficar parado quando está girando é certamente a força de atrito que vai cancelar a força gravitacional. Então a força de atrito agora é vertical. Tá? E aí está faltando uma força, que é normal. Né? Aonde está a força normal? Geralmente a força normal, comum, né? Não é que é geralmente, né? Caso mais comum, ela é o quê? Ela é a reação de alguém que empurrou o chão e o chão empurra a pessoa. Tá? Mas nesse caso aqui, ele não vai ter esse chão aqui. Tá? Então o que está acontecendo? A pessoa, quando a velocidade aumentar, né, ela vai grudar na parede do rotor. Que é o que acontece, por exemplo, também, que a gente chama de centrífuga, né? Mas a palavra centrífuga, o que é uma força centrífuga? Eu até agora não falei, né? Mas já que eu falei agora, a gente fala de força centrípeta e não centrífuga. Por quê? Porque a gente sempre está no referencial inercial, e quando a gente está no referencial inercial, e se o movimento é circular, existe uma força para dentro, né? Alguém está puxando a pessoa para ele fazer esse movimento circular. É por isso que a gente chama de força centrípeta. A força centrífuga, ela aparece em referenciais não inerciais, né? Se tiver num referencial que estiver girando num carrossel, vai aparecer uma força que a gente chama de centrífuga, tá? Mas sempre você está no referencial inercial. O movimento é circular, a força é centrípeta, tá? Mas de qualquer maneira, quando você vai lá centrifugar uma roupa, né, o que acontece? Ela encosta toda no tambor ali da máquina de lavar. É o mesmo princípio aqui. Gira rápido, o cara encosta aqui. Se eu encosto na parede por causa do movimento, a parede vai falar e falar, não, dá um tempo aí, né? Você não vai me afundar. E a parede faz força em mim. Essa força da parede é a normal nesse caso. Então a força normal está para cá. Tá? Então essas são as 3 forças relevantes para o problema. E aí de novo, né, começa a ficar bastante monótono, repetitivo, que é o seguinte. Eu tenho que a força resultante quais são as forças presentes aqui? Força normal, mais a força gravitacional, mais força de atrito. Isso aqui vai dar massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Só que eu vou querer a situação
em que a velocidade vai ser mínimo, então vai estar na iminência de deslizar. Se vai estar na iminência de deslizar, o atrito estático que aqui é máximo, tá? Porque se a velocidade for menor do que aquela lá, ele começa a deslizar. Tudo bem? Então, novamente, essa equação vetorial decompõe nas direções radial e a direção vertical. Vamos lá. Força normal. Está na direção radial? Agora tá. O centro está aqui, é menos Fn. Força gravitacional não tem nenhuma componente. A força de atrito também não tem nenhuma componente radial. Isso aqui vai dar massa vezes menos V quadrado max dividido por... Max não, agora é o mínimo. Dividido por R. Tá? Direção vertical. Fn é 0. Fg é menos mg. E aqui é mais μe, como é max, μe, força normal. E o cara não vai cair, não vai deslizar nem nada, então é 0. Tá? Então dessa equação aqui, eu tiro que Fn é mg sobre μe. E joga na equação de cima. Equação de cima, menos com menos aqui vai dar mais, né? Fn, quem que é Fn? mg sobre μe. Isso aqui é m v quadrado mínimo dividido por r. M vai embora com m, portanto, velocidade mínima vai ser rg dividido por μe raiz. Tá? Ou seja, de novo, não depende de massa. Então, na hora de entrar naquele brinquedo, não precisa a pessoa se pesar. Só que tem um detalhe muito importante. Na hora de encostar aqui, qual é o detalhe importante? μe, coeficiente de atrito estático. Tá? Então, você tem que estar com uma roupa adequada, né? Provavelmente, nesse tipo de brinquedo, eles fornecem uma roupa para saber qual é o coeficiente de atrito. Tá? Porque senão cada um vem com um tipo de roupa, cada um vem com um tipo de μe, e aí pode ser que deslize, tá? Não dê certo. Bom, então é isso. Vários problemas relativamente simples. Tá? Chega uma hora que fica bastante repetitivo. Tá? Faz força resultante, você identifica todas as forças, decompõe adequadamente, né? Componente radial e vertical. Radial por quê? Porque todos esses problemas aqui resultam no movimento circular uniforme. Se o movimento é circular uniforme, a força resultante tem que ser igual à força centrípeta. A força resultante tem que ser igual à força centrípeta. A força centrípeta não é mais uma força para somar com a força resultante. Isso que é importante vocês lembrarem, tá? Senão vocês se atrapalham aí com sinal na hora de equacionar. Tudo bem? Bom, então eu fico por aqui. Na quarta-feira que vem eu continuo falando sobre forças. Eu vou incluir no movimento circular, agora movimento circular geral, né? Então, ou seja, a força resultante não é mais força centrípeta, vai ter uma componente que é tangencial. Tá? Isso é uma extensão relativamente tranquila aí, uma vez entendido isso. Tá? Aí eu vou falar de outros tipos de forças de resistência do ar, que seria, né, força de atrito, mas a gente chama de força de resistência, que é, por exemplo, quando um determinado objeto cai, né, na atmosfera, no ar, e não é queda livre, tem a resistência do ar. Né? Então, a gente vai sair da situação ideal que ele cai em queda livre. Tá? Então, basicamente isso. Eu vou resolver um exemplo. Né?
e descrever um pouquinho a parte teórica. Então, aí sim vai ter uma matemática, um cálculo mais sofisticado, né? Que está totalmente fora, né? Além do alcance de um programa de ensino médio. Então, isso aqui é algo que se vê nesse nível aqui, né? Que é física com cálculo. Tudo bem? Bom, então a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.